reprovação, ela se dá quando você não atinge a proeficiência esperada para a emissão de um certificado dentro de um contexto educacional. Pode ser um curso de inglês, um curso técnico, a escola, um curso qualquer, até de culinária, por exemplo. Se você não demonstrou aprendizado, o emissor do certificado, ele tem direito de não emitir esse certificado. E isso seria a reprovação. A aprovação, então, seria quando você atingiu as expectativas de quem está te avaliando ou de quem te ensinou em termos de conhecimento e merece, então, ser aprovado e tem um certificado emitido, ou então pode continuar seus estudos numa trilha qualquer de aprendizado, como acontece já na educação básica. Acontece que a nossa educação se tornou tão conteudista que a quantidade gigante de reprovações ocasionadas por notas muito baixas começou a fazer parte do que a gente chama de um contexto de fracasso escolar, que é quando os alunos ficam desmotivados, que é quando os alunos ficam desanimados com a escola, acreditam que aquilo não faz sentido e abandonam a sala de aula. Isso porque a reprovação na nossa educação básica, ela é muito punitiva. Para a gente enxergar um pouco como que a reprovação é traumática, vamos imaginar um aluno do 8º ano. Ele vai ter cerca de 13 anos de idade e ele não se deu muito bem naquele ano em ciências e matemática. Como ele não aprendeu muito bem, ele não tirou notas muito boas, ou somente ele não se deu muito bem nas notas nas provas, porque as provas não são flexíveis, elas são todas padronizadas, e aquela prova não permitiu que ele tirasse uma nota muito boa, então agora ele vai ser reprovado. Com isso, ele vai ficar longe de todos os seus amigos lá do 8º ano, que hoje estão no 8º e vão para o 9º, ele vai ficar preso no 8º com pessoas que antes ele julgava ser do 7º. Ele vai se afastar dessas pessoas e vai ter convivência com todas as pessoas de uma série que ele não participava antes. E aí, por si só, isso é muito traumático. É totalmente punitivo por causa de uma ou duas disciplinas, você ter que ficar preso no ano anterior com todas as outras matérias e você não poder fazer só aquela matemática, aquelas ciências que ele não foi muito bem. E aí, como no contexto brasileiro a educação começou a ser vista mais como fonte de socialização do que como fonte de conteúdo, e o conteúdo passou a ser somente uma desculpa para manter o aluno dentro da sala de aula, escutando o professor, mas a socialização é mais importante, e a socialização também precisa dessa paridade de idades para poder acontecer melhor, segundo os teóricos que defendem a não reprovação, a reprovação começou a cair em desuso. E devido a algumas métricas governamentais de restrição orçamentária ou então de dar prêmios para escolas que reprovam menos, criaram essa métrica de qualidade educacional baseada nas reprovações. E as escolas começaram a restringir a quantidade de reprovações, pressionando os professores a aumentarem um pouquinho a nota daquele aluno que tem dificuldade, valorizando muito mais do que era previsto uma atividade, ou então valorizando muito mais do que previsto a cópia do caderno, ou de repente até algumas questões da prova. E aí foram juntando vários direitos que os alunos têm, tanto nas instituições públicas quanto nas particulares, a recuperações paralelas, a recuperações especiais, a conselho de classe, e a reprovação começou a se tornar um desgaste muito grande para a escola e para os professores, o que vai levar eles a ter um comportamento de melhorar a nota, facilitar as provas, diminuir a quantidade de conteúdos a serem avaliadas, para tentar jogar todo mundo ali, acima do 6, que seria a nota de aprovação. O resultado é que o aluno não reprova, e o lado bom é que ele continua socializando, porém os conteúdos continuam. E aí você tem pessoas que não sabem ler, ou pessoas que não sabem resolver ou manipular uma fração adequadamente, tendo que resolver uma problema que envolva uma equação do 1º grau, como por exemplo a regra de 3, lá no 7º ano ou até mesmo no 8º ano. Esse aluno vai ficando cada vez mais deslocado, o esforço da escola em melhorar a nota daquele aluno vai ficando cada vez maior, as provas vão ficando mais fáceis e os alunos melhores e até os médios vão ficando com pouco estímulo. Tudo isso para que até os alunos que têm mais dificuldade por N razões, não estou aqui para questionar isso, possam tirar uma nota mínima e então conseguir seguir o ano. No final, o que está acontecendo é que a gente tem um monte de jovens que simplesmente não ligam mais para a escola, perceberam que é muito difícil reprovar, que não importa o quanto ele leve o ano na barriga, ele consegue a aprovação, e aí ele fica lá no 2º ano, 3º ano, meio que só esperando aquele processo acabar, porque ele vai conseguir o diploma dele de qualquer maneira. Qual seria a solução para isso? Bom, se reprovação não fosse uma métrica dentro do governo
para poder restringir o orçamento de escolas públicas, você já retiraria alguns incentivos para as coordenações, direções e professores darem nota para os alunos, porque aí você não teria punição caso você reprovasse. O segundo ponto é que talvez os alunos não devam ser avaliados de maneira tão padronizada. E as avaliações, às vezes, devem nem acontecer da maneira como ocorrem, mas ser feita de maneira mais holística, pensando em atividades, projetos e não necessariamente resolução de testes. Outra possibilidade é tornar a reprovação por si só menos traumática, já que você precisa sim medir a proeficiência daquela pessoa naquele conteúdo para ela conseguir estudar os conteúdos subsequentes. Se você torna a reprovação menos traumática, permitindo que ele siga o ano com os colegas, mas estude aquela disciplina, aquele conteúdo com outras pessoas, você, além de tornar a escola uma coisa muito mais fluida e menos engessada, em que sala tá aqui encaixotada, outra sala tá aqui encaixotada, pessoas dessa idade não se misturam, você vai ter uma escola mais fluida, pessoas que sabem lidar com pessoas mais velhas e mais novas, com o diferente, melhorando aquela questão do social, melhorando aquela questão do egocentrismo que a gente comentou, e não atrasa o ano daquela pessoa por causa de, às vezes, um conteúdo lá no início que ficou faltando. Outra possibilidade é a modularização do ensino. É a possibilidade do pai chegar na escola e matricular o filho, por exemplo, somente em matemática, porque de repente naquela escola a matemática é muito boa. E na outra escola matricular em ciências, em português, em geografia e de repente até matérias que a gente chama de extracurriculares, como carpintaria, culinária e, para os mais velhos, por que não, manutenção de máquinas, eletricidade, cursos de estética. A modularização vai tirar o trauma da reprovação e é isso que acontece, por exemplo, na faculdade, que por mais que os alunos eles não se deem muito bem em uma ou outra matéria, eles conseguem se dedicar para matérias específicas quando eles querem passar naquela. E no outro semestre eles vão tentar as que eles não conseguiram novamente. É um grande desperdício de recursos você fazer o aluno passar novamente por todos os conteúdos naquele ano, e é também um grande desperdício de tempo você colocar um aluno que não tem os pré-requisitos para aprender determinado conteúdo, para assistir um professor falando e ele tentar fazer atividades e aquilo ir rebaixando a autoestima e a criatividade dele. Você, o que você acha da reprovação? Você acha que ela tinha que voltar? Você acha que ela é muito traumática? Que soluções você teria para propor que diminuiriam tanto a questão da defasagem educacional que acontece pela não reprovação e também para não acontecer um mundaréu de reprovações e desvantagem de vários alunos que mereceriam sim uma nova chance? Espero que você comente aqui, deixe seu like se você gostou e até o próximo vídeo.